pessoal do Me Salva! Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre as sinapses do sistema nervoso central. Mas o que são sinapses? Vamos pensar primeiro, quero que vocês lembrem de uma lembrança de quando vocês eram crianças, de uma brincadeira que era chamada de telefone com fio ou barbante, certo? Essa brincadeira, então, consistia em se comunicar com uma pessoa utilizando uma latinha que era ligada ao fio de barbante. Então, a pessoa falava de lado e a outra ouvia. Então, nesses casos, o que a gente tem aqui é um estabelecimento de uma comunicação por meio de um barbante, certo? De um fio que vai ligar uma pessoa à outra. E as sinapses, elas vão meio que funcionar nessa forma aqui de comunicação, juntando duas pessoas diferentes, no caso, duas células, através de uma linha de comunicação. Então, a sinapse, ela vai ser uma forma de comunicação que o sistema nervoso vai ter, que vai utilizar, então, pulsos elétricos para transmitir, então, informações. Certo? E a informação geralmente vai se dar entre dois neurônios, mas também pode ocorrer entre um neurônio, uma célula muscular, ou um neurônio e uma célula de uma glândula, certo? Uma célula endócrina. O que a gente vai ter aqui? Só que a sinapse e a transmissão entre os neurônios, ela vai ocorrer mais ou menos dessa forma, em que a gente vai ter um neurônio 1, que vai mandar, então, a sua informação através do seu axônio, que seria, então, aqui, que vai estar sendo representado aqui pelo fio do barbante, e vai mandar uma informação lá para o neurônio 2. E ele, então, vai entender qual que é essa informação que ele quer passar, certo? Então, lembre dessa analogia quando a gente estiver pensando em sinapse. Vai ser essa comunicação entre duas células, ok? Então, vamos lembrar da estrutura do neurônio. Então, o neurônio vai ser uma célula que vai ser constituída por algumas partes. Essas partes são elas, os dendritos, ou espinhos dendríticos, o corpo celular, que é a região onde nós temos aqui o núcleo, a parte do axônio, que é essa região aqui, e que a gente estava fazendo ali a comparação com o fio do barbante naquela brincadeira, certo? E no final do axônio, a gente vai ter o terminal do axônio, que vai ser o lugar onde vai sair a informação para se ligar ao outro neurônio ou outra célula, certo? Então, a informação vai vir geralmente dos dendritos em direção ao terminal do axônio, nessa direção aqui. Esse axônio ainda, ele pode ter ou não bainha de mielina, que é, então, uma bainha que vai recobrir o axônio em algumas partes e vai permitir com que essa informação consiga ser propagada de maneira mais rápida, certo? Então, a gente vai ter alguns tipos de contatos de axônios com o outro neurônio. Bom, vamos pensar assim, esse contato, essa comunicação de sinapse, quando for entre neurônios, ela pode ocorrer entre um axônio e um corpo celular. Então, nós temos aqui um axônio, o terminal do axônio, com um corpo celular. Esse tipo de contato é chamado de axossomático. E, geralmente, ele vai ser inibitória, a informação. Nós podemos ter outro tipo de contato, que é de um axônio com o dendrito, que nós temos aqui representado, certo? E esse contato vai ser chamado de
dendrítico. E, geralmente, vai ser excitatório. E nós temos também um contato que é chamado de axo axônico, que vai ser um axônio que vai mandar informação na região do outro axônio do neurônio. Então, vai ser axo axônico e vai ser modulatório, tanto podendo ser inibitório quanto excitatório as informações que vão ser transmitidas. Então, lembrando que pode ter esses 3 tipos de contato. Além disso, as sinapses, que é, então, essa passagem de informação de uma célula para outra, vão existir de 2 tipos. Uma delas vai ser a sinapse elétrica. O que é a sinapse elétrica? Então, a sinapse elétrica, ela vai se dar por esse contato, né, como é uma sinapse, entre 2 células. O que a gente vai ter aqui? O axônio do neurônio 1 e aqui o neurônio 2, certo? O que é a sinapse elétrica? Na sinapse elétrica, a gente vai ter, digamos que, uma união dos citoplasmas dos 2 neurônios através de proteínas que são chamadas de junções comunicantes. Com isso, é mais ou menos como se tivesse um túnel que está ligado, está aberto toda hora, está o tempo inteiro aberto, e esse túnel permite a livre passagem de íons. E esses íons, eles podem vir de lá para cá, quanto de cá para lá. Ou seja, a transmissão dos íons, ela vai ser bidirecional. Ou seja, a transmissão dos íons vai se dar do neurônio 1 para o neurônio 2 ou do neurônio 2 para o neurônio 1, certo? Eu botei um ponto de exclamação aqui, é 1. O que vai acontecer aqui? A gente vai ter esse movimento de íons e a gente sabe que quando ocorre o movimento de íons, vai fazer aquela modificação na voltagem da célula, no potencial de membrana da célula, se, por exemplo, tiver daqui para cá ou de lá para cá, e pode haver, então, uma resposta na célula que pode ser tanto que poderia levar, então, uma despolarização. No caso da elétrica, ela sempre vai levar a uma despolarização e não uma hiperpolarização, ou seja, ela não pode ser inibitória. Elas são sempre excitatórias. Certo? Então, quando gerar a despolarização, vai ter a despolarização, mas nunca uma hiperpolarização no caso de uma sinapse elétrica. Então, essa sinapse elétrica, ela vai ser bidirecional, pode causar uma despolarização. Ela também vai correr de forma rápida, já que é simplesmente o que precisa é que haja essa movimentação de íons de um lado para o outro, já que esse túnelzinho aqui está aberto o tempo inteiro. E, então, essas são as principais características que nós temos na sinapse elétrica. Além da sinapse elétrica, nós temos também a sinapse química. A sinapse química vai ser aquela que, então, como o próprio nome já diz, que vai envolver uma substância química. E essa substância química é chamada de neurotransmissor. O que vai ocorrer aqui é que no neurônio 1 e aqui neurônio 2, vai haver uma mudança no potencial de membrana que vai vir descendo pelo axônio e promover a abertura de canais de íons, no caso de canais de cálcio. Esse cálcio aqui vai, então, entrar no terminal axônico do neurônio e quando o cálcio entrar na célula, ele vai promover a liberação de neurotransmissores, que são essas substâncias químicas que são utilizadas como forma de comunicação. Essas substâncias químicas, então, vão ser liberadas para uma região de contato entre os 2 neurônios, que é chamada de fenda sináptica. E ao ser liberada, ela vai poder, então, vir próximo ao neurônio 2 e se ligar na membrana dele a uma estrutura aqui que é chamada de receptor. Esse receptor, então,
o que vai fazer é promover uma mudança conformacional, dependendo do tipo de receptor, que vai permitir a abertura de canais de íons na segunda célula, no neurônio 2. Com isso, a gente pode ter o influxo ou efluxo de íons, que vão, por sua vez, mudar a voltagem da célula e transmitir, então, podendo causar uma despolarização, uma hiperpolarização, então, fazendo essa transmissão de informação, certo? Então, nesse caso, diferentemente da elétrica, a informação sempre vai vir do neurônio 1 para o neurônio 2. Então, ela vai ser unidirecional. Não pode ser que nem a elétrica, que tinha um canal aberto o tempo inteiro, então os íons podiam se movimentar livremente. Nesse caso, como precisa ter toda essa liberação do neurotransmissor no neurônio 1 para chegar no neurônio 2, não dá para ser dessa forma. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter na célula, então, no segundo neurônio, a formação de dois tipos de resposta. Essas respostas podem ser o PEPs, que é o potencial excitatório pós-sináptico, em que o neurotransmissor, quando se ligar no receptor, vai permitir a entrada de íons positivos. E a entrada de íons positivos vai tornar o potencial de membrana mais positivo, promovendo, então, aproximando o potencial de membrana para causar uma despolarização, certo? Então, vai ser excitatório. E também temos um outro tipo de resposta que é chamado de PIPs, que é o potencial inibitório pós-sináptico, em que a ligação do neurotransmissor no receptor vai causar um outro tipo de resposta, que vai ser a abertura de canais, mas vai ser a entrada de íons negativos, como, por exemplo, os íons cloretos, ou a saída de íons positivos, o que vai causar, então, o quê? Vai causar que o potencial de membrana vai se tornar mais negativo. Então, com isso, vai aproximar de haver uma resposta que é chamada de hiperpolarização, e por isso é inibitório, certo? Bom, essas são as respostas que podem ocorrer numa sinapse química. Com relação ao receptor, a gente vai ter dois tipos de receptores numa sinapse química. Um receptor é chamado de ionotrófico, porque ele vai consistir, então, ele próprio num canal. Ou seja, vai chegar o neurotransmissor nele e o neurotransmissor vai se ligar nele e vai permitir a abertura do canal para que haja a entrada ou saída de íons. Por isso que ele é ionotrófico. Já o outro tipo de receptor que a gente tem é chamado de metabotrófico. E ele vai se utilizar de algumas proteínas que são chamadas de segundos mensageiros. O que isso quer dizer? É que o neurotransmissor vai se ligar nesse receptor e o receptor vai promover o recrutamento de proteínas que estão no citoplasma, que vão, então, se ligar neles, fazer mudanças conformacionais e parte da subunidade dessas outras proteínas é que vão agir como segundos mensageiros e vão chegar, então, em outros canais para que haja a abertura do canal iônico. Com isso, ele próprio, no metabotrópico, não é ele metabotrópico, desculpa, é que ele próprio não é o canal iônico que nem o ionotrópico. O que no caso aqui, a gente tem o quê? A gente tem ele usando um segundo mensageiro, uma outra pessoa, digamos assim, que vai, então, mandar a mensagem para outro canal, outra proteína, para que haja a abertura desse canal e o influxo e efluxo de íons. Então, é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado e até a próxima aula. Tchau!